África do Sul rejeita a pressão dos Estados Unidos para se afastar do Irã. Nós sabemos que nesse exato momento estamos passando num momento de crise mundial, onde temos conflito entre os Estados Unidos e Israel, e do outro lado temos o Irã. Então, os Estados Unidos estão pressionando muito para que a África do Sul, que é grande parceiro do Irã, se afaste. Nesse vídeo também vamos falar que Burkina Faso importa mais de 700 vacas do Brasil. Mas por que isso é tão importante para o Burkina Faso? E nesse vídeo também vamos falar sobre as eleições presidenciais do final de semana que aconteceram na República do Congo, onde o presidente Denis Sassou Nguesso acaba se reelegendo como o presidente mais uma vez. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal África do Jeito que Nunca Viu, o canal mais africano do YouTube e de toda a internet. Se você caiu aqui de paraquedas, é o primeiro vídeo do nosso canal que você está acompanhando. Seja muito, mas muito bem-vindo. E nesse vídeo vou te trazer todas as novidades que você precisa saber sobre o continente africano. Deixando aí também o teu like, o teu compartilhamento e principalmente a sua inscrição. Você se inscrevendo, o YouTube vai notificar de que este canal é muito importante e vai distribuir esse vídeo para mais pessoas também. E claro, vamos ser cada vez mais relevantes aqui no YouTube. Então, sem mais delongas, deixa o teu like, compartilha esse vídeo e também deixa o seu comentário aí, tá? Então vamos começar esse vídeo falando sobre as eleições presidenciais da República do Congo. A República do Congo reelegeu Denis Sassou Nguesso, já era sabido, isso não seria uma novidade, inclusive em nossas lives aqui eu já havia anunciado isso, e por isso que eu digo que você também precisa se inscrever no canal e acionar as notificações, né, o sininho de notificações para você receber todos os vídeos aqui do canal. Então, numa das nossas lives de previsão sobre essas eleições, eu falei exatamente isso, sobre essas eleições, que Denis Sassou Nguesso iria se reeleger, e ele mesmo se reelegeu com 94% dos votos, né? E olha só, a oposição não concorreu a essas eleições. Por que, Ismael? Por que a oposição não concorreu? Porque, segundo os membros, os partidos da oposição, essas eleições eram fraudadas, não tinham transparência nenhuma, já que as próprias eleições foram organizadas pelo partido no poder. Ismael, então não teve outros candidatos? Sim, teve 6 candidatos. Porém, esses 6 candidatos são os possíveis sucessores de Denis Sassou Nguesso. Exatamente. Denis Sassou Nguesso é um presidente que já está há 42 anos no poder. Então, ou seja, ele colocou aí seu filho, seu sobrinho, pessoal próximo a ele, que está concorrendo às eleições. Ou seja, ele seria eleito. Essas eleições só foi para organizar os próximos substitutos dele, pessoas que provavelmente teriam a capacidade de tocar à frente esse projeto de Denis Sassou Nguesso. Imagina, 42 anos no poder, exatamente. Então, a oposição acabou não concorrendo, boicotando totalmente as eleições. Lembrando que Denis Sassou Nguesso foi presidente do Congo lá em 1979, ele se elegeu ele se elegeu e ficou até 92, e em 92 ele perde as eleições e volta novamente em 97, depois de um conflito armado. Então, Denis Sassou Nguesso está há muito tempo no poder, diretamente desde 97 até hoje, sempre lembrando aí o período que ele foi presidente também. Então, inclusive, recentemente, ele mudou a Constituição do país, dizendo que agora teria um prazo de 5 anos um mandato, ou seja, teria 3 anos consecutivos, 3 mandatos consecutivos, divididos em 5 anos
década, ou seja, 15 anos. E nós vimos que a mudança constitucional ocorreu lá em 2015, exatamente 15 anos atrás, né, para ele poder se reeleger 3 vezes novamente. Agora já está com uma idade avançada e provavelmente não vai se candidatar novamente para as próximas eleições, e por isso que ele colocou pessoas que provavelmente vão substituir ele. Agora vamos falar sobre o Burkina Faso. Exatamente. Então, notícias saíram aqui recentemente, inclusive eu postei lá no nosso Twitter, né? Se você não acompanha a gente no Twitter, acompanha aí, vai lá, é África JN View, tá? África JN View em todas as redes sociais, você vai acompanhar notícias atualizadas sobre o continente africano. Então, a notícia diz assim: Burkina Faso importará 710 vacas brasileiras prenhas, né, para reduzir a dependência de importação de laticínios, ou seja, importação de leite, de queijo, de tudo que é derivado de leite. Então, isso aconteceu esta semana. Então, o Burkina Faso vem mudando o seu jeito de governar. O Ibrahim Traoré vem mudando cada vez mais o seu jeito de governar, vai fazendo com que o governo em si e a população possam usufruir dos benefícios da própria terra, do próprio trabalho, das próprias instituições. Então, ou seja, ele construiu fábrica de tomate e impediu, eliminou a importação de tomate, de extrato de tomate, para abrir uma fábrica dentro do país. Ele tem uma fábrica agora de sabão, né, e de todos aqueles componentes de detergente. Então, Burkina Faso vem melhorando cada vez mais a sua forma de governar. E, desta vez, Ibrahim Traoré percebeu que o país importava muito leite. Então, já que o Brasil é um grande parceiro do agronegócio, agro do mundo, é um grande produtor agro do mundo e muito respeitado, então Ibrahim Traoré decidiu adquirir 700 vacas, né? Essas vacas estão prenhas, ou seja, estão grávidas em termos assim humanísticos, né? Estão grávidas. Então essas vacas vão dar luz, e então vai dar essa continuidade da produção tanto de leite, tanto de carne do país. Então, Ibrahim Traoré está mudando cada vez mais para reduzir a importação de laticínios, ou seja, leite, tudo que é derivado de leite, né? Então, nata, leite, queijo, então tudo que é derivado de leite ele está eliminando. E claro, isso vai cada vez mais fortificar, massificar a produção nacional do país. Então, vai ter mais pessoas trabalhando, vai ter indústrias do país, vai ter gente do povo do Burkina Faso trabalhando diretamente. Então, essas 710 vacas foram entregues ainda esta semana. Okay? Agora vamos falar sobre o carro-chefe deste vídeo. Mas antes que eu te fale isso, pessoal, nós temos aqui o nosso e-book, né? A África para Todos. Na descrição deste vídeo vai estar aqui o e-book. Você também pode ajudar o nosso canal com Pix, Superchat, PayPal, IBAN. Tem também o nosso IBAN de qualquer lugar do Brasil e do mundo. Você poderá também nos ajudar. Lembrando que nós somos um canal totalmente independente. E por sermos independentes, você vai nos ajudar muito. Ok? Sem mais delongas, vamos para a nossa matéria-chefe, onde a África do Sul acaba de rejeitar a pressão americana com relação ao Irã, né? Então, ou seja, a África do Sul rejeita a pressão dos Estados Unidos para se distanciar do Irã. Então, ou seja, a África do Sul não tem motivos para romper as relações com o Irã, afirmou o seu diretor-geral das Relações Exteriores ao novo embaixador dos Estados Unidos ter declarado
que a associação do país com a República Islâmica era um obstáculo para boas relações com Washington. Nós sabemos que a África do Sul e os Estados Unidos têm tido grandes problemas nas relações bilaterais. Né? Primeiramente, por causa da declaração do Trump dizendo que na África do Sul tinha genocídio branco, que não tinha, e também do distanciamento entre a África do Sul e Israel também. Então, ou seja, a África do Sul não tem uma boa relação com Israel, que é um grande parceiro dos Estados Unidos. Então, isso que é um grande parceiro dos Estados Unidos, claro. Então, isso interfere muito na relação que os Estados Unidos quer ter com a África do Sul. Porém, a África do Sul disse o seguinte: as relações diplomáticas, econômicas e comerciais com o Irã são intactas, né? Estão intactas. A África do Sul tem grande parceria com o Irã, tem grande parceria com a Palestina. Então, isso é um grande obstáculo para os Estados Unidos. Porém, os sul-africanos não querem discutir sobre essa questão. Então, o diretor-geral do Departamento das Relações Internacionais também rejeitou algumas outras exigências do governo Trump, como arquivamento do processo de genocídio movido pela África do Sul contra Israel. Então, ou seja, os Estados Unidos estão fazendo com que a África do Sul arquive o processo de genocídio, porque a África do Sul diz que há um genocídio em Gaza contra os palestinianos pelo povo de Israel. Então, os Estados Unidos quer que a África do Sul arquive isso e não vai acontecer. A revogação das leis do empoderamento negro ou aceitação de um programa de refugiados para brancos. Ou seja, também a África do Sul, o governo Trump, quer fazer com que o empoderamento da população negra sul-africana não seja aceite e também seja diminuída, seja extinta verdadeiramente, e que haja uma aceitação de programa de refugiados brancos. Como eu disse, os Estados Unidos defendem que há um genocídio branco na África do Sul, porém o governo sul-africano diz que não há esse genocídio. Então, os Estados Unidos querem que haja essa aceitação de um programa para refugiado, porém, a África do Sul também negou. Então, tendo um pano de fundo a guerra entre os Estados Unidos, Israel e contra Irã, um conflito que aumenta a pressão sobre os governos que lidam com as relações com Teherã, e uma acentuada deteriorização dos laços de petróleo com os Estados Unidos durante o segundo mandato de Donald Trump. Em agosto passado, Trump impôs uma tarifa de 30% sobre as importações da África do Sul, uma medida que pode causar dezenas e milhares de demissões em um momento em que 1/3 dos sul-africanos estão desempregados. Agora, quero saber sobre a sua opinião com relação a isso. O que é que você acha sobre isso? Por favor, deixa aqui nos comentários. Lembrando que teu comentário é extremamente importante para a gente continuar a trazer informações dignas a todos vocês. Lembrando também que nós temos os nossos produtos aqui do canal, aba produtos aqui embaixo, né? Tem vários produtos que vocês podem estar adquirindo para você ter sempre uma relação com o continente africano. Tem bandeira dos países africanos, tem aqui tripé e outros materiais que vocês podem adquirir para você que quer ser também criador de conteúdo também. Isso vai te ajudar muito, ok? Então, pessoal, adquire aí, vocês vão estar me ajudando e também ajudando aqui o canal. Mais uma vez, pessoal, meu muito obrigado. Com certeza, a gente se vê em uma próxima ocasião. Até mais. Fui!